Pessoal, boa noite então, sejam bem-vindos à nossa quarta aula de economia, aula em que eu vou falar sobre os conceitos fundamentais e os problemas econômicos. Só lembrando, tá, eu já gravei, postei agorinha há pouco a aula 5, que seria a aula de amanhã, tá? Para o pessoal que solicitou aí, que queria viajar sábado, domingo, né, e quisesse terminar de assistir a aula e já adiantar as atividades. E a partir daqui a pouquinho, a partir de 8h30 da noite, já está liberada também a atividade para vocês fazerem. E eu aumentei uma tentativa a mais, então agora são até 4 tentativas para fazer, tá? Porém, em contrapartida, eu dei uma aprofundada um pouquinho mais em algumas questões que estão lá nas aulas complementares, lá no finalzinho da unidade, tá? Então pode ser que elas caiam, pode ser que não, tá? Lembrando que aquelas aulas complementares, né, elas detalham mais com profundidade o que eu falei, principalmente na aula de ontem, tá? E aí, tentem fazer, se vocês sentirem dificuldade, aí sim recorram a essas aulas, tá? Vitória? Professor, uma pergunta. Quantas questões que vai ser mesmo? 10 por tentativa, tá? Aí pode ser que repita ou não na segunda, terceira ou quarta tentativa, tá? E são 50 minutos. Então, abriu a atividade, você tem 50 minutos para fazer e enviar, tá? Obrigada. Bom, de nada. Na aula anterior, a gente falou, né, um pouquinho sobre algumas situações aí que a economia emprega, falamos um pouquinho sobre o conceito de valor, né? E hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre os problemas econômicos fundamentais. Então, no nosso dia a dia, é muito comum a gente se deparar o tempo todo com vários problemas econômicos dos quais a gente tem que lidar. A gente escuta esses problemas quase que rotineiramente nos jornais, no rádio, na televisão, ou até mesmo no nosso dia a dia, conversando com a família. E onde a gente enxerga essas questões abaixo é quando a gente começa a enxergar problemas econômicos, tá? Então, por que o nordestino, né, assim, a economia nem sempre tem uma regra muito clara, tá? Mas, em geral, o nordestino, ele possui uma renda inferior à do paulista, tá? Por que o pessoal ali da região sudeste geralmente tem uma renda per capita maior do que o pessoal lá do nordeste, tá? Até que ponto os juros altos, que é o que está acontecendo agora, que a gente está caminhando para um juro, uma taxa básica de juro mais alta, acaba estimulando ou desestimulando os preços. Por que é tão difícil conseguir emprego nos dias atuais? Por que o aumento do salário mínimo provoca uma deteriorização nas contas de governo? Tá? Por que a carga tributária brasileira é elevada? Como são definidos os preços dos produtos? Como são definidos os aumentos no salário? E como são definidas as taxas de juros do Banco Central? Olha que tanto de pergunta complicadíssima de responder, tá? E aí, durante, né, a nossa aula, aos pouquinhos eu vou respondendo cada uma dessas perguntas. Bom, o que explica muita coisa dessas perguntas é a composição do orçamento do Brasil, que quando você passa a entender o gasto público, você começa a entender por que algumas coisas na economia são assim. Então, esse aqui é a previsão o orçamento, é a lei orçamentária anual do governo federal no ano de 2018, 18 ou 19 agora, não me recordo, tá? Aqui tem a fatia do bolo total da União, para onde que vai o pagamento, ou para onde que vai os recursos da União, tá? Então, se vocês observarem aqui essa fatia da pizza aqui em amarelo, a maior parte do orçamento, chegando quase a 50%, né? Hoje está em 45%, se vocês pesquisarem, ele oscila ali de 41% até quase 48%, 49%. Praticamente metade do que o Brasil arrecada vai para o pagamento dos juros e para a amortização da dívida, tá? A amortização significa o pagamento mesmo daquilo que eu devo, tá? Então, isso já responde uma das perguntas: por que a carga tributária no Brasil é tão elevada? Porque muito do que se arrecada, a gente não vê retorno justamente porque isso foi para pagamento do juro da dívida pública. Professor, da onde que vem essa dívida? O Brasil herdou essa dívida da onde? Tá?
A dívida pública é o resultado do que o governo arrecadou e do que o governo gastou. Quando o governo gasta mais do que ele arrecada, ele precisa socorrer a empréstimo, seja de bancos, seja do Fundo Monetário Internacional, seja através da emissão de títulos públicos, ele precisa arrecadar dinheiro para pagar as suas contas. Tá? Então, já tem uns 8 ou 10 anos, mais ou menos, que o orçamento da União ele vem fechando de maneira deficitária, ou seja, mais gasto do que receita, mais despesa do que receita, mais despesa do que receita. Tá? Isso vai crescendo e cada vez mais, tal como nós, réis mortais, vamos nos endividando, o setor público também vai se endividando. A questão é que ele pode pegar empréstimo entre nações e entre outras questões. Só que ele vai tendo uma nota de bom ou mal pagador. Tá? E quanto melhor a nota de bom pagador, né, quanto mais bem classificado for como bom pagador, menor é o juro que ele paga quando ele pega esse empréstimo. Quanto maior o risco dele dar calote, né, dele não pagar, mais desconfiança quem empresta dinheiro tem e mais caro vai querer cobrar por esse empréstimo. Então, boa parte da nossa alta carga tributária é que você precisa tirar metade do que você paga de imposto para pagar o juro da dívida. Aí você tem mais ou menos a segunda fatia do bolo, 21% aí, tá? Um pouco mais de um quinto, que você precisa pagar da Previdência Social. Né? Então, para o pessoal que é aposentado, pensionista, então a diferença entre o que o INSS, a Previdência Social arrecada, e aquilo que ela paga, precisa ser pago também né, pela União. E 9% o governo federal arrecada e transfere para os municípios através, por exemplo, do Fundo de Participação do Município, através do ITR, que é o Imposto Territorial Rural. Tem imposto que é de competência do governo federal arrecadar e ele repassa em parte disso para os municípios. O próprio imposto de renda também, tá? Então, se você somar aproximadamente 9% dos municípios com 21% da Previdência dá 30%, com mais 45% do juro da dívida, chega a 75%, tá? Até um pouco mais. Então, 75% basicamente não sobra para o governo federal como um todo trabalhar as ações. Aí ele tem que tirar o gasto com o poder legislativo, judiciário, as despesas administrativas, a defesa nacional, as relações exteriores, né? Habitação, saneamento, gestão ambiental. Por isso, né, olha aqui nessa parte de baixo, tá? Mal chega, a habitação não chega nem pontuar aqui, dá 0,000 alguma coisa, tá? Tudo bem que a gente está falando de um orçamento de 3 a 4 trilhões de reais por ano. Mas ainda assim, para o tamanho do Brasil e para as suas necessidades, isso não é suficiente, tá? E parte desse gasto, né? Olha aqui com educação, saúde e trabalho, olha só, né? 3%, 3 e poucos por cento para cada um, e ainda assim, né? É muito pouco, né? O gasto, o investimento, na verdade, que se faz nessas áreas. Então, voltando aqui parte das perguntas, né? Por conta de uma alta carga tributária, muitas pessoas, muitas empresas acabam tendo o custo de um produto mais elevado. Quando você fala, né, por que às vezes o salário impacta o aumento do salário mínimo impacta nas contas públicas? Porque muito provavelmente você subiu o salário mínimo, tem pessoas que elas recebem um salário mínimo. Ela não recebe aquele valor X, ela recebe um salário mínimo. Então, geralmente, para cada R$1 que aumenta no salário mínimo, você tem um impacto, eu não me lembro agora, mas próximo de 40 milhões de reais no orçamento da Previdência Social. Fora Exército, que também tem alguns cargos que são vinculados a salário mínimo, e algumas empresas públicas que também têm o salário vinculado a salário mínimo. Tá? Isso é uma estimativa, eu não tenho como precisar agora, mas assim, a questão do salário mínimo, como ele é a base, ele é o mínimo que deve se pagar, e toda a cadeia, aproximadamente aí 60%, 70% dos brasileiros recebem um salário mínimo, então o impacto dele é muito significativo. Em outros países,
Tem países que adotam um salário mínimo muito baixo e ele compensa na onde? Na quantidade de salários mínimos. Então é muito normal a pessoa ter um salário mínimo, por exemplo, de R$ 100, mas a pessoa ganhar 13, 14, 20 salários mínimos, tá? Por conta disso. O modelo americano, o salário mínimo, ele é em horas, né? É a hora mínima de trabalho, e não em mês. Então isso também afeta aí o cálculo dos custos. Outra pergunta também, né? Por que os juros altos reduzem o consumo e estimulam os preços? Aquilo que a gente falou em aulas anteriores também. Porque o juro muito elevado faz com que a pessoa não compre a prazo, vai fazer com que ela não não crie endividamento, né? Da mesma maneira que um juro de um empréstimo fica mais elevado quando você sobe a taxa de juro, quando aquela pessoa mais pobre vai procurar comprar por um crediário, por exemplo, né, os crediários das Casas Bahia, né, que é famoso, quando ela tenta procurar o crediário, a taxa do crediário vai lá em cima, 14, 15, às vezes chega até 20%. E é assim, uma das estratégias das Casas Bahia, né, por que as Casas Bahia cresceram tanto, né, como que foi o começo deles? As Casas Bahia, elas faziam, o foco dela não era no preço ou vender o produto à vista, o foco dela era colocar uma parcela bem pequenininha, R$30, R$40, para que a pessoa pudesse pagar. Professor, mas essa parcela de R$30 a pessoa vai pagar 3 geladeiras no final das contas. Mas era o único jeito da pessoa de baixa renda ter uma geladeira. É o único jeito dela ter um fogão, tá? Então ela sabia, ou às vezes até nem sabia, mas se ela falava assim, não, R$30 eu tenho condição de tirar do meu salário mínimo para comprar uma geladeira e eu preciso de uma geladeira, tá? Então era essa a estratégia que as Casas Bahia faziam. E, oi, Kleber, pode falar? Kleber, pode falar? Levantou a mão? Tá mudo o seu microfone, viu, Kleber? Agora, Agora desculpa o foi. atraso, né? Essa questão de prestação inúmeras, né? A perder de vista, né? Há quem diga que esse foi o populismo do PT, né? Porque aí todo mundo teve acesso à linha branca, né? A carros, né? A moto, né? Pela economia nossa, muitos não podem ter carro. Uhum. Não podem ter carro. Não, o máximo uma bicicleta. E olhe lá. Esse é o alegado que muita gente fala, né? E assim, Kleber, aquela crise, inclusive que o candidato lá, o Ciro, ele comenta, né, que o PT endividou os brasileiros, colocou os brasileiros no Serasa. Esse foi um fator. A redução do IPI, a propaganda, às vezes, que se fazia na TV de redução do IPI, né, para comprar carro, comprar os produtos de linha branca e tal, para dar uma aquecida ali na economia, ela foi, de certa forma, parece que é uma coisa boa. Só que o brasileiro, aí já entra num problema cultural, ele não tem o hábito de fazer o seu controle das contas, ele não tem o hábito de saber, às vezes, quanto ele ganha e quanto ele gasta. E ele foi comprando. E nessa época aí que você mencionou, né, fazer o financiamento de um carro, além de ter um juro muito baixo, se você tirasse cópia do documento, pegasse o documento de alguém emprestado, falasse, toma aqui, com 10 minutos já te liberava o crédito, já chegava o boleto, ficou muito fácil, e esse foi o problema, né? Porque geralmente o dinheiro fácil, ou o dinheiro é difícil e você consegue uma taxa lá embaixo de juro, ou o dinheiro é fácil, mas a taxa de juros é mais cara, bem mais cara, tá? Uma regra da economia mais ou menos é essa. No governo do PT, o que ele fez, né, entre outras políticas públicas, foi justamente um acesso ao crédito mais fácil e uma taxa mais barata. Parece que isso é bom, parece que é uma coisa legal, só que é legal para quem cuida das contas, é legal para quem faz as contas, é legal para quem, né, você comprar uma geladeira, você tem que entender que vai aumentar a sua conta de energia, né? Você comprar um carro,
você tem imposto, seguro, revisão, manutenção, né? Então, às vezes você chega a gastar com o carro muito mais com seguro, manutenção, revisão, imposto, do que com a parcela dele propriamente dita, né? Então, esse tipo de situação, esse tipo de facilidade, né, acabou virando um problema econômico depois, porque muita gente acabou sendo demitida, muita gente acabou se endividando e... Opa, deixa eu silenciar aqui o WhatsApp. Acabou silenciando e isso foi ruim, né, porque nem todo mundo teve cultura, a gente não tem educação financeira na escola, um ou outro colégio particular que coloca esse conteúdo de educação financeira dentro das disciplinas de matemática. No público isso quase não tem, é raro a escola, e é muito peito do professor, da professora que né, tenta trabalhar esse conteúdo fora do conteúdo obrigatório. Então, né, fica difícil você falar, né, desse assunto, às vezes até sem magoar alguém, mas de fato é o que aconteceu, tá? E aí, em razão disso, desse contexto que eu já apresentei, essas questões elas trazem meio que escondido alguns conceitos importantes que são a base do objeto de estudo da ciência econômica. Escolha, escassez, necessidades, recursos para a produção ou fatores de produção e distribuição, tá? Mas para responder essas questões é preciso entender os problemas econômicos fundamentais que a gente tem. Bom, primeiro, a gente precisa decidir o que produzir, em que quantidade produzir, dado que os recursos de produção são escassos e as necessidades humanas são ilimitadas. Então, isso a gente até comentou na aula de ontem. O objeto da economia é a escassez. O objeto de estudo da economia é a escassez. Essas necessidades humanas ilimitadas faz com que você tenha que optar entre produzir o A ou produzir o B, né? Então, é mais ou menos assim, ou eu estou com fome, ou eu como o ovo da galinha, ou eu mato a galinha e como a galinha, né? Então, eu tenho que dosar, eu tenho que saber aí o que fazer, porque, né, eu posso ter uma refeição linda, maravilhosa, mas se eu matar a galinha, eu vou ficar sem o que comer depois, né? Se eu deixar ela viva, eu vou comendo de pouquinho em pouquinho, um ovinho que ela vai colocando, é mais ou menos essa conta aí que é feita. Essas escolhas do que fazer e como fazer dependem de vários fatores, como, por exemplo, a perspectiva do lucro do ponto de vista da empresa, né, do empresário, ou a opção de política econômica e as necessidades da sociedade, que é do ponto de vista da sociedade. As opções de política econômica, em tese, em teoria, seria ligado à administração pública, que, através de pesquisas, através dos seus dados e indicadores, poderiam nortear o rumo da política econômica. Na prática, quem define os rumos da política econômica é fortemente influenciado pelos agricultores, é fortemente influenciado pelos empresários, que é quem injeta dinheiro em campanha política, tá? E muitas vezes toma-se a decisão de fazer isso ou aquilo para agradar determinado grupo político, determinado grupo de empresário, tá? E aí, quando eu falo empresário, pessoal, não estou falando do pequeno ou médio empresário, não. Estou falando daquele industriário quase que né, nível de Ambev, industriário nível de uma Brasil Foods, algo nesse sentido, tá? Então, essas questões, né, trazem implícito o estudo base, né? Então, a escolha do que produzir, a escassez dado a limitação de recurso, as formas de produção, distribuição. Então, para entendê-las, a gente precisa entender esses problemas econômicos. Então, primeiro é preciso decidir o que produzir e em que quantidade produzir, uma vez que os recursos são escassos. E depois de definir como produzir, a sociedade terá que escolher, de acordo com a sua tecnologia e a sua capacidade, quais os recursos produtivos vão ser utilizados para essa produção. Em outras palavras, a decisão de como produzir vai implicar na escolha das técnicas e os métodos mais ou menos eficientes ali, para que se almeje o menor custo possível. Então, você tem aquilo que a gente comentou em outra aula também, aqui no Brasil, ele é difícil competir muitas vezes com outros países, porque você tem uma folha de pagamento muito cara, você tem os encargos sociais e trabalhistas muito caros,
E isso, obviamente, vai parar no custo do produto. Tá? Por outro lado, é uma das características do atual governo federal a desvalorização do real para que o produto brasileiro fique mais barato lá fora. Tá? Ou seja, para que você priorize o empresário, o agricultor, exportador, para que o produto brasileiro fique mais barato lá fora. Tem duas formas, pessoal, de você deixar o custo do produto mais barato. Uma é você ter uma tecnologia inovadora, ter uma mão de obra mais barata, um custo de produção mais barato, que são fatores internos ou intrínsecos das empresas ou das organizações. O outro, eu posso ter o custo caro tanto que for. Se o dólar estiver alto, o meu produto vai ficar barato lá fora. Se o dólar estiver desvalorizado, né, o real estiver forte valorizado, o meu produto acaba ficando um pouco mais caro lá fora. Tá? Então, se eu pegar exemplo aí, eu nem sei quanto está saindo uma saca de soja hoje, mas eu vou arredondar aí para R$150, tá? E vou colocar mais ou menos aí o dólar também a R$5. Ele está 5,50, mas eu vou arredondar para R$5. Então, se o dólar está R$5 e uma saca de soja está 150, isso significa que está custando mais ou menos $30 uma saca de soja, tá? O que acontece se o dólar sair de 5 para R$6? Sem eu mexer em nada do meu fator produtivo, tá? Se eu pegar R$150 e dividir por R$6, que eu desvalorizei o real, ele cai de $30, cai para $25, tá? Eu recebo os mesmos R$150, porém, né, eu acabo fazendo com que o meu produto lá fora fique mais barato. E aí eu venda, e não a China, e não os Estados Unidos venda esse tipo de produto. Então é uma maneira, tá, de você poder exportar. Só que aí eu já adianto para vocês, tá, pessoal? A característica de quem desvaloriza, assim, para ser um exportador, são de países que detêm uma tecnologia muito alta. Então o Brasil tem uma tecnologia do campo muito alta. Porém, a indústria é altamente arcaica, tá? É raríssima a indústria aqui no Brasil que tem tecnologia, porque não é só desse governo, o governo federal de agora e os 3 últimos aí, até quase a geração do Fernando Henrique, investiu muito pouco em ciência e tecnologia. Tá? No Brasil, ciência e tecnologia não tem. E aí vocês estão num curso de gestão de negócio e inovação. Tá? Aqui no Brasil, as empresas têm uma resistência muito grande para gastar com inovação, para gastar com tecnologia, para gastar com pesquisa. Tá? E isso é um problema, porque a gente depende de importar essa mercadoria e com um dólar mais caro, essa importação de mercadoria, de tecnologia, de recurso humano capacitado, fica muito mais caro. E acaba encarecendo o coitado brasileiro aqui. Tá? Então, decidindo isso, você precisa decidir para quem produzir. Né? Então, você precisa definir para quem que vai se destinar a produção do seu produto e também como os indivíduos vão participar da distribuição desse resultado da sua produção. Então, de que maneira você vai retornar parte do lucro para a sociedade? É contratando mais gente? É criando projetos sociais? É cuidando do meio ambiente? De que forma? Porque a sociedade hoje cobra muito isso. Tá? E essa distribuição depende muito de como foi instituída e dividida a propriedade privada numa determinada sociedade. Né? Então, a distribuição da renda dependerá também do mecanismo de preço que atua por meio do equilíbrio de oferta e demanda. Então, dada as condições de salário, da terra, dos juros e do que se tira do capital. Então, aqui no Brasil, o imposto de renda ele é muito mal aplicado. Por quê? Tá? Alguns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, eu dava aula na Unemate e dava aula numa faculdade particular. Eu não era dedicação exclusiva como eu sou hoje. Chegava num ponto, pessoal, que não compensava. Eu recebia 13,33 salários nessa faculdade particular, da mesma forma que recebia 13,33 salários na Unemate, né? Os 12 meses, mais o 13º, mais um terço de férias. O problema é que, por conta desse segundo vínculo empregatício, praticamente 3 ou 4 meses de trabalho iriam para pagar imposto de renda. Então, acabava que não compensava eu ter um segundo vínculo
porque o imposto de renda comia boa parte aí, um terço, às vezes até um quarto do que eu ganhava, um quarto até um terço do que eu ganhava ali nessa instituição privada. E aí, por que disso? Né? Para que eu não tomasse conta, para que eu não ficasse estimulado e para que eu não ocupasse 2 vagas de emprego. Então, o próprio imposto de renda tem essa característica de, em tese, em teoria, de compensação entre renda e desemprego. Tá? Outra característica é que, aí já é uma falha do imposto de renda, é que ele já está muito tempo sem ter a tabela corrigida e ele está fazendo com que as pessoas mais pobres acabem pagando o imposto de renda. O que é a correção da tabela do imposto de renda? É aumento da faixa de isenção. Então, enquanto, né, a partir do momento que você aumenta o salário mínimo e não aumenta a faixa de isenção, ela não cresce proporcionalmente, vai chegar um tempo que essa pessoa que não deveria pagar imposto de renda tem que pagar. E outro problema é que aqui no Brasil, diferente de outros países, você não tributa as grandes fortunas, não se cobra imposto em cima das grandes fortunas. E é justamente as pessoas que têm grande fortuna que deveriam pagar mais imposto e na prática não pagam. Elas transferem o seu capital para a pessoa jurídica para fugir desse tipo de pagamento de imposto. Né? Elas abrem as offshores, as holdings, e elas escapam aí da tributação da pessoa física. Não tem um carro no nome dela, mas ela tem carro, apartamento, prédio, porque está no nome da empresa dela, que é dela. Tá? Então, isso é uma forma também de burlar aí a tributação, e o coitado pobre que não sabe disso, não sabe como funciona, acaba tendo que pagar um imposto para o rico. Oi, Kleber? Professor, já existe um mecanismo que detecta em nome de quem que está o bem, em nome de laranja, de quem for. Já existe ferramenta para isso o Tribunal do Trabalho usa essas ferramentas. Já tem essa ferramenta. Isso, então, eu até já fiquei sabendo mesmo, assim, é bacana, é ideal, porque muita gente tenta ocultar patrimônio e você tem vários impostos que são vinculados ao patrimônio, né? O IPTU, o ITBI, imposto de renda, quando vende, né? Quando você tem ganho com isso, e quando falece também, né? Quando se está no nome da empresa, o inventário é feito em cima da cota capital e não do patrimônio total da empresa. Então, esse tipo de regramento ou de legislação desfavorece o conceito ideal de distribuição de renda, que é tirar daquele que ganha mais e passar para aquele que ganha menos. Tá? Então, a gente poderia nos perguntar quais são as questões econômicas fundamentais de um indivíduo que recebe uma renda, mas não é empresário. Né? Nesse exemplo, nesse caso, os indivíduos devem decidir como vão gastar a sua renda entre os diferentes tipos de produto e serviço necessário para satisfazer, né, a sua necessidade, ou se ele não vai gastar, ele vai escolher poupar parte da sua renda ou em vez de consumir todo o recurso recebido. Na hora de tomar esse tipo de decisão, o indivíduo levará em conta não apenas sua necessidade, mas o preço dos bens e as suas preferências de como vai gastar. Tá? Para que se produza, né, para que ele chegue nessa decisão, ou para que as empresas tomem a decisão de maneira mais economicamente eficiente, ela precisa responder esses 4 itens aqui. Né? Então, o que produzir, o quanto produzir, como produzir e para quem produzir. Né? Então, toda empresa, indústria que trabalha com planejamento, e o próprio governo também, ele fica de olho e precisa responder essas 4 questões. A gente chama isso de problema porque os recursos são escassos. Se os recursos não fossem escassos, isso não seria problema. Tá? Ou se a demanda fosse contínua, a demanda fosse previsível, isso não seria problema. Tá? Então, aqui, explicando um pouquinho, né, da reação, às vezes, do preço do produto lá, quando começou a pandemia, o que acabou acontecendo? Muita gente tinha lá sua renda informal, tinha lá um valor X que ela ganhava. Tá? Quando veio o auxílio emergencial, por mais que a pandemia afetou os autônomos, afetou os pequenos empresários, algumas pessoas
elas tiveram um incremento, e não foi poucas, foram muitas, elas tiveram um incremento de receita. Ela já tinha alguma rendazinha, como ela não tinha vínculo empregatício formal, ela passou a receber o auxílio emergencial. Por conta disso, o que antes ela ficava economizando ali para o dinheirinho sobrar mais no final do mês, ela passou a ter condição de comprar um arroz, ela passou a ter condição de comprar uma carne, ela passou a ter condição de comprar um gás, tá? E isso fez com que a demanda desses produtos aumentassem, que é o que a gente vai falar na semana que vem especificamente, só que a oferta desse produto não acompanhou. A indústria, o campo não consegue, como eu comentei ontem também, você não consegue, não, o pessoal está consumindo muito arroz, eu vou plantar um pouco de arroz hoje para entregar amanhã. Não, não dá, tá? Geralmente, a previsão de plantio já é na expectativa de consumo, né? E aí, o fato das pessoas almoçarem na rua, o fato das pessoas almoçarem mais em casa, né? Que é o que acabou acontecendo na pandemia, gerou esse efeito. As pessoas tendo que fazer home office em casa, por exemplo, teve que reformar, teve que pintar, e aí lá vai subir o material de construção. As pessoas tiveram que comprar equipamento, computador, porque estava tendo, né? Fone de ouvido, porque estava tendo reunião remota. Lá vai os equipamentos de informática subir, né? Então, a pandemia forçou uma mudança compulsória de comportamento da qual a empresa, a indústria e o governo não estava preparada para assumir, né? E por conta do objeto, né, por conta da escassez, né, que uma vez que você produz já esperando que um grupo de pessoas vão consumir aquilo, então isso fez com que o ajuste de equilíbrio entre oferta e demanda fosse ajustado pelo preço. É o preço que vai dizer, né, se a quantidade ofertada está suficiente para atender a demanda. Quando você tem mais demanda, mais gente procurando do que oferta, essas pessoas vão disputar o preço a preço ali, e quem pagar mais fica com o produto. Quando você tem mais oferta do produto do que demanda, o que acontece? As pessoas, não, o fulano me vende mais barato, o ciclano me vende mais barato, e a empresa é obrigada a reduzir o preço para que aquele cliente seja incentivado a comprar. Então isso, fiquem tranquilos, a gente vai ter uma aula só para explicar isso aí com mais tempo, mas só adiantando aqui para vocês, para já irem conhecendo. Então, oi Kleber. Professor, isso também não passa pela regulagem do mercado internacional? Então, o mercado internacional, na verdade, ele não regula tanto a produção, ele fica de olho em preço, tá? O mercado internacional, ele geralmente fica de olho em preço. Por exemplo, no finalzinho, vocês sabem que, por exemplo, o governo Bolsonaro e o governo Trump era bem alinhado, assim, né? E o governo Trump chegou a criticar a política cambial do Brasil no sentido de desvalorizar o real. Por quê? Porque fez com que, né, as commodities, né, soja, milho, petróleo do Brasil ficasse mais barato do que o americano e gerasse, entre aspas, uma concorrência desleal. Tá? Assim, o americano ele é bem reclamão, assim, bem chorão, sabe? Eles atropelam todo mundo, mas na hora que você tem a mínima chance assim de ter alguma vantagem, eles vão lá e choram pra caramba, sabe? Então, esse tipo de relacionamento, né, você pode ter questionamento de preço, né, às vezes, igual, por exemplo, qual que é a reclamação em cima da China? A China tem um preço muito baixo porque a mão de obra lá é praticamente escrava, tá? A mão de obra na China é uma mão de obra que o cara, né, não tem assistencialismo muito do governo, então ele precisa trabalhar 12, 14, 16 horas por dia para ele sobreviver, tá? Então, essa é a crítica, muitas vezes, dos órgãos internacionais que regulam. Fala, China, peraí, dá um agido aí pro seu povo e pode aumentar aí um pouquinho o preço, porque ninguém tem condição de competir com você, tá? Então, a economia e seus problemas fundamentais, eles vão se originar da carência, né, dos recursos escassos, tá? Então, né, por conta disso, a economia ela trabalha a lei de escassez dos recursos. Então, tudo na economia está pautado na busca da produção ou na busca em se produzir o máximo de bens e serviços com o que você tem, tá? Uma vez que não é possível produzir de maneira infinita. Os nossos
desejos materiais, né, as nossas necessidades, elas são virtualmente limitadas e insaciáveis, né? Eu já expliquei isso também. Então, a gente não pode ter tudo que a gente sempre desejou, né? E é meio que imperativo, a gente é forçado a fazer escolhas, né? Eu queria uma Ferrari, né? Quem aqui não queria uma Ferrari? Quem aqui não queria uma daquelas lanchas que anda lá no manso, né? Mas, né? Lembra aquele meme? O que te impede de ter essa lancha aqui de 15 milhões de dólares, né? Né? Quase nada, né? Só 15 milhões de dólares. E um espaço para guardar. Então, por conta disso, né, a gente não pode ter tudo que a gente deseja e dessa maneira a gente precisa fazer escolhas. Tá? Como eu falei, o objeto da ciência econômica é o estudo da escassez, porque a escassez resulta na falta desses bens, na falta de oferta para todo mundo. Tá? E dizer que os bens são econômicos quer dizer que eles são relativamente raros ou limitados. Então, ainda que eu tenha comida, ainda que eu tenha produção de veículo, ainda mais agora vocês estão acompanhando que a produção de veículo ela está limitada pelos componentes eletrônicos, esse é um efeito que está fazendo, né, com que aquilo que até o seu José comentou ontem, de um veículo seminovo, às vezes, custar mais caro do que um veículo novo. Tá? Mas o fato de existir um bem em pouca quantidade, não necessariamente esse bem torna-se escasso ou raro, tá? É preciso, né, o que vai agregar o valor na raridade desse produto é justamente a sua procura, o quanto ele é procurado. Então, ontem eu falei com vocês daquela série do History Channel, né, que Gigantes da Indústria, e aí tem um outro programa que passa nesse canal também, chamado Trato Feito, em que conta ali a história de uma loja de penhor, e lá direto vai gente assim, olha, eu tenho esse controle remoto aqui que é muito raro, é do século XVIII, né? Ele tem 200 anos esse controle de ar-condicionado aqui, né? E ele chega lá, eu quero 100 mil reais no controle desse ar-condicionado. Por que ele está pedindo 100 mil? Porque tem 200 anos, né? E por que uma moedinha de 1 centavo de 1988 vale $1 milhão, né? Porque tem muita gente procurando, né? Então, não é idade, não é ter pouca quantidade, né? Muitas vezes o que se associa a pouca quantidade é porque teve uma falha, e aquilo lá, aquela falha, aquele defeito é altamente procurado, né? Então, muitas pessoas acham que isso é uma raridade. Pode ser uma raridade, né? Mas ele só vai ser raridade com valor se de fato ele tiver procura, se ele for desejado. Se ele não for desejado, não tem quase que valor nenhum. Então, às vezes, nesse programa chega a dar até dó, assim, de algumas pessoas com objetos bem legais, assim, sabe? Bonito e tal, porém, não tem procura, quase ninguém se interessa por isso, e aí o preço vai lá embaixo, tá? E, obviamente, a escassez ela só vai existir se houver procura ou demanda, né? Para obtenção do bem. Se não tiver procura ou demanda, não há o que se falar em escassez, tá? Então, a gente se questiona, né? Por que algum produto, um determinado bem ou produto, ele é procurado ou demandado, tá? Então, um bem é demandado ou procurado porque ele tem a capacidade de satisfazer uma determinada necessidade humana. Ou ele deva ter um tipo de utilidade. Então, quando você vê alguém pagando $1 milhão numa tela de um pintor que você mal ouviu falar, que para você é um monte de rabisco, é porque aquilo visou satisfazer uma necessidade ou porque aquilo tem alguma utilidade para alguém, tá? Então, naquele exemplo que eu comentei com vocês da água mineral na cidade, no deserto, né? Eu tenho aqui uma caneta que meu pai já faleceu, já tem alguns anos, uns 15 anos por aí, e eu tenho uma caneta que eu lembro do meu pai assinando com ela o nome dele num cheque, por exemplo. Essa caneta, para qualquer um de vocês, uma Bic vai valer R$1,50 e tal. Para mim, não tem valor, porque foi uma caneta que meu pai utilizou antes de morrer. Tá? Então, o valor que eu pagaria, se alguém me roubasse essa caneta e pedisse um resgate, seria o quanto eu pudesse, né, pagar para ter essa caneta de volta. Então, seria a satisfação da necessidade minha, porque utilidade é uma caneta, poderia ser substituída por outra. Tá? E quando tem a ver com utilidade, né,
Não sei se vocês são fãs de desenho animado, né? Mas vou citar aqui um que é o Dragon Ball. Precisa reunir lá as 7 esferas do dragão. Eu tenho 6. Sem a 7ª, não funciona, não tem efeito nenhum. Enquanto eu não tiver a 7ª esfera, eu não serve para nada. A mesma coisa que eu ter um carrão e não ter a chave desse carrão. Então, aquele preço, aquele item só vai ter valor, só vai ser demandado se ele tiver utilidade, tá? Então, um bem é procurado porque ele é útil ou necessário, e os bens econômicos são aqueles escassos em quantidade limitada, né? E uma quantidade procurada um pouco igual ou maior do que a ofertada. Os bens econômicos, eles têm como característica a utilidade, a escassez e a possibilidade de transferência, tá? Os bens livres, por outro lado, são aqueles disponíveis em quantidade suficiente para satisfazer todo mundo. E dessa forma, eles são ilimitados em quantidade ou muito abundantes e não são apropriáveis. Tá? O que são os bens livres, pessoal? Por exemplo, vou citar o caso aqui de Cáceres, que talvez em Cuiabá isso também seja possível de visualizar. Tá? Manga aqui, você anda 300 metros, você topa com um pé de mangueira. Né? É muito comum aqui você achar a manga, que é uma fruta lá originária da África, aqui no Mato Grosso e, por consequência, aqui em Cáceres. Cuiabá eu acho que já é um pouco mais difícil, porque tem muito prédio, muita área cimentada, asfaltada, e aqui em Cáceres tem muito terreno baldio, vazio, então é muito fácil achar um pé de manga. Manga aqui, basicamente, é um bem livre. Você, né, tem muita gente que procura, mas a oferta de manga aqui é muito alta. Então, eu até acho estranho quando eu vejo vendendo manga no mercado, porque você saiu do mercado, você acha 3 pés de manga, é só ir lá e pegar. Tá? A não ser quando não é época dela, aí sim ela sai de um bem livre e passa a se tornar um bem econômico. Tá? Na Unemate tem uns 2 pés também, tem um outro terreno meu aqui que também tem um pé de manga, né? E assim entendam também por outros tipos de frutas aí, que é bem abundante aqui na nossa região, tá? E o que a gente pode... Bom, já caracterizei o que seriam os bens e o que poderiam ser as necessidades humanas, né? Elas poderiam ser um conceito muito relativo e filosófico, já que os desejos de cada um não é fixo, não tem uma regra para o que cada um tem de desejo, né? Então, para a economia, as necessidades humanas importantes são aquelas em que os desejos envolvam a escolha de um bem econômico e não um bem livre, e esse bem econômico seja capaz de contribuir para a sobrevivência ou a realização social do indivíduo. Tá? Então, quando você tem uma necessidade humana que depende de um bem que é necessário para ela sobreviver, aí sim você tem uma necessidade humana caracterizada. Tá? E as necessidades, elas podem ser classificadas em básicas ou primárias ou necessidades secundárias. Tá? Básicas ou primárias são aquelas que são indispensáveis para a nossa sobrevivência, sem as quais a nossa vida seria insuportável, tais como alimentação, saúde, habitação, vestuário, entre outras. Tá? Se eu falar, e aí, como eu falo que a economia ela muda ao longo do tempo, a economia vai se transformando ao longo do tempo, né? Antigamente, eu nem sou tão de idade assim, eu só tenho 34 anos, mas eu lembro muito bem das pessoas fazendo fila no orelhão para fazer uma chamada telefônica. Hoje você quase já não vê orelhão. Quando você vê orelhão, é difícil você ver gente no orelhão, né? Se você vê gente no orelhão, você já acha esquisito, ou já tem alguma coisa errada, que cara ali tá de rolo, né? E raramente você vê vendendo cartão telefônico, porque o celular ficou tão, em teoria, né, democrático assim, todo mundo tem e tal, que isso acabou eliminando o cartão telefônico como uma necessidade básica ou primária, tá? E aí, assim, contando uma outra história, bem no começo, quando você estava tendo o surgimento dos celulares e dos smartphones, em que o WhatsApp começou a fazer ligação, na verdade, o Skype. O Skype foi um dos primeiros que começaram com discagem por internet, né? VoIP, voz sobre IP. E
as operadoras de telefone, elas estavam ficando loucas, porque as pessoas, o pessoal vai parar de fazer ligação, eu não vou ganhar mais dinheiro com minutos, porque os planos eram em minutos, né? E aí, quando as operadoras viram que elas podiam ganhar com um pacote de dados, porque isso já estava numa onda crescente, né? As pessoas utilizariam menos o telefone e utilizariam mais internet, elas mudaram. Hoje, os planos de telefonia celular são vendidos por gigas, né? Por velocidade, não são vendidos por minuto. Você nem vê, você nem lembra que minuto é ilimitado, e para você pouco, né? Porque as pessoas usam a chamada pelo WhatsApp. E a operadora continuou cobrando da gente, e só que em vez de ela cobrar o minuto utilizado, ela cobra o megabyte utilizado. Então, a necessidade nossa hoje é mais por pacote de internet do que por minutos de telefone, por exemplo. E isso a economia vai mudando ao longo do tempo. Uma necessidade secundária são aquelas desejáveis pelo convívio social, porém, eu consigo sobreviver, ainda que da maneira não ideal ou adequada, eu consigo sobreviver sem ela, tá? Por exemplo, educação, transporte, lazer, turismo. Uma pessoa que não teve educação, ela é analfabeta, pode ser analfabeta, né? Isso não significa que ela vai morrer. Ela vai viver, porém, com muita dificuldade, tá? Lazer, turismo, né? É algo que a gente sempre quer, mas nem sempre dá. Geralmente você precisa fazer uma poupancinha ali, né, para poder guardar para viajar, ou você viaja e fica 1 ano, 2 anos pagando aí essa viagem. É uma necessidade secundária, tá? Você não precisa disso para sobreviver. Professor, mas eu gosto de viajar é minha vida, eu preciso sim. Bom, no seu caso, então, ela é uma necessidade básica ou primária, tá? Mas para a maioria da população, né, vamos chamar para os normais, né, não estou chamando de ninguém de anormal, mas na regra geral, vamos colocar assim até melhor, o lazer, né, acaba sendo um bem secundário. E, como a gente já falou, né, os bens econômicos são aqueles que possuem uma certa raridade relativa, e por ter essa raridade relativa, eles têm um preço. Esses bens econômicos, quando eles se destinam à satisfação direta de necessidade humana, eles são chamados de bens de consumo ou bens finais, tá? Diga-se de passagem, tem algumas empresas, algumas indústrias, aí eu vou pegar aqui aquela do Elon Musk, acho que é a Tesla, que é a dele, se eu não me engano, em que eles estão tentando desenvolver a tecnologia para chegar num asteroide, e esse asteroide ele é inteirinho formado por ouro e diamante, e que tem 3 milhões de vezes a economia mundial somente nesse asteroide. Então, isso chega a ser uma preocupação, porque se alguém começar a explorar demais esse asteroide, né, trazendo o ouro e diamante dele, isso pode acabar criando um colapso na economia como um todo, porque o valor acaba se perdendo, tá? Na outra aula eu também vou falar disso com um pouco mais de profundidade. Então, os bens de consumo e bens finais são aqueles bens que já estão aptos a serem consumidos sem que haja necessidade de qualquer outra transformação. E aí os bens de consumo, eles podem ser definidos em bens de consumo duráveis, que podem ser utilizados por um período mais prolongado, como automóvel, geladeira, máquina de lavar e tal. E os bens de consumo não duráveis, que devem ser consumidos imediatamente ou são utilizados poucas vezes como alimento e roupa. Professor, por que o IBGE, por que deu esse forféu todo com o IBGE e por que a pesquisa, o censo do IBGE é tão importante? Não sei se vocês já responderam ou lembram de ter respondido as perguntas do IBGE. O pessoal do IBGE parece um fofoqueiro, assim, né? Eles querem saber tudo da sua casa. Se você tem carro, tem bicicleta, tem moto, se você tem geladeira, quanta geladeira você tem, se você tem, né, fogão, que é os produtos da linha branca, né? Fogão, geladeira, máquina de lavar, deixa eu lembrar aqui o que é ventilador, tá? Acho que são esses aí os produtos da linha branca. E ele quer saber disso porque se as pessoas dizem que elas têm mais esses produtos, é um bom sinal que a economia está crescendo, é um bom sinal de crescimento econômico. Não é ele que vai bater o martelo e dizer que temos crescimento econômico, mas ele é um indicador que vai estar relacionado à qualidade de vida das pessoas e é um indicador que mostra que a economia possivelmente está indo no caminho certo.
Tá? Vejam que quando eu vou fazer uma afirmação da economia, eu tomo muito cuidado. Possivelmente, teoricamente, praticamente. Eu nunca vou dar certeza assim, porque são muitas variáveis envolvidas. E quando você tem a produção voltada para os bens não duráveis, isso tem alguns impactos, como, por exemplo, a questão de lixo, a questão de produtos de baixa qualidade, a questão de produtos que a pessoa não consegue assim acumular um patrimônio, ela meio que sobrevive, não cresce, tá? Então, isso não é regra, mas é um indicador também, tá? E os bens que são destinados à fabricação de outros bens são chamados de bens intermediários. Esses bens intermediários, eles sofrem novas transformações antes de se converterem em bens de consumo ou bens de capital. E eles possuem um ciclo mais curto no processo produtivo, tá? Geralmente sendo consumido somente no processo produtivo. Então, alguns exemplos de bens intermediários são matérias-primas, como papel de escritório, um insumo, uma barra de ferro, uma peça de reposição, um cimento na construção de uma casa, tá? São bens intermediários. Os bens de capital são utilizados na geração de outros bens, mas não se desgastam totalmente no processo produtivo. Ou seja, eles não são absorvidos no processo de produção, tal como são os bens intermediários. Então, bem de capital, de maneira assim bem simples, a gente pode chamar de máquina e equipamento, né? Então, ele tem o seu desgaste, ele tem a sua depreciação, mas ele não é consumido como um todo no processo produtivo. E aí você tem um outro fator que contribui para a melhoria, né? Uma outra característica desses bens de capital é que eles contribuem para a melhoria da produtividade da mão de obra. Então, a máquina mais eficiente vai fazer que exija uma mão de obra mais qualificada, porém, talvez exija uma mão de obra menor, uma quantidade de mão de obra menor, tá? Como exemplo, né, dos bens de capital, você tem máquinas, equipamentos e instalações. Então, os bens de capital, como eles não são consumidos no processo de produção, eles também são classificados como bens finais, tá? E para que se obtenha a satisfação das necessidades humanas, é necessário produzir os bens e serviços. E a produção vai exigir o emprego de recurso produtivo e os bens um pouco mais elaborados. Os recursos de produção ou fatores de produção da economia são aqueles utilizados no processo produtivo para obter produto ou serviço. E quais são esses fatores de produção? Tá? Basicamente, você tem 5 fatores de produção. Alguns autores trabalham como 4, tá? Basicamente são 4, mas aí, né, hoje já tem um pouco mais conveccionado aí que são 5 por conta da tecnologia, tá? O primeiro fator de produção relevante é a terra, tá? Então, você sempre vai necessitar de terra porque ela é um recurso natural. E quando eu falo terra, eu estou falando de água, recurso mineral, madeira, solo, um solo rico, né, em nutrientes aí para um bom plantio, tá? Então, e entendam também a terra como um espaço ali produtivo, tá? Um meio de transformação. Recursos humanos, toda empresa, ainda que ela seja altamente tecnológica, ela precisa de recursos humanos, porque a tecnologia, ela é falha, a internet cai, às vezes vocês vão ver, pessoal, tem dia que às vezes cai a energia ali da reitoria, da Unemat, e desliga o servidor do SIGA. E aí fica 22 mil alunos sem acesso ao SIGA. A tecnologia é um servidor ir lá e cutucar um botão para religar o servidor, porque às vezes o no-break não dá conta, às vezes a queda de energia foi muito longa, né? Então, ainda que você tenha toda uma infraestrutura tecnológica, precisa de alguém lá apertar o botão, precisa de alguém fazer limpeza, manutenção, verificação, tá? Então, o recurso humano nunca vai ser descartado. Já a capacidade empresarial, ela constitui na questão da liderança, na forma de organização, na capacidade de organização para você reunir o capital, a mão de obra e a tecnologia para produzir os bens e serviços. Então, a capacidade empresarial tem a ver com a minha qualidade em organizar esses fatores e o capital que engloba os bens e serviços necessários. Então, é ele que vai financiar, às vezes, o recurso humano, é ele que vai financiar a terra, é ele que vai financiar a capacidade empresarial. E, por fim, aqui a tecnologia, que nem precisa de muita explicação, né?
Quando eu falo tecnologia, não estou falando nada muito de robô e tal, eu estou falando, às vezes, de uma ferramenta, eu estou falando, às vezes, de um processo patenteado, tá? Estou falando, muitas vezes, de uma invenção, tá? Que visa melhorar um processo, então isso é tecnologia, tá? E a produção, portanto, seria o processo de transformar a matéria-prima em produto acabado, utilizando, para tanto, os bens de capital, os bens intermediários e a mão de obra, tá? Aqui, já finalizando, eu queria dizer assim, que todo fator de produção, ele é remunerado de alguma forma, ele tem a sua remuneração, ainda que não seja necessariamente financeira, tá? Na maioria das vezes é financeira, mas nem sempre é. Então, o fator de produção, o que remunera o trabalho? O salário remunera o trabalho, tá? O que remunera o capital? Quem tem capital, quem investe capital, ele quer receber o quê? O juro, tá? Quem trabalha quer receber o quê? Salário. Quem tem terra quer receber o quê? Aluguel. Ele quer arrendar, ele quer produzir, né? Ainda que ele seja o produtor, ainda que ele seja o cultivador, né? Ainda que não seja de fato o aluguel, mas ele está investindo aí, ele está entrando às vezes com capital para ter juro, tá? E quando ele tem a terra e não é ele que faz uso do capital, ele arrenda e aí o aluguel dessa terra é a remuneração da terra. Você tem os royalties pagos para as tecnologias, tá? E dos royalties, a questão, por exemplo, das patentes, da propriedade intelectual, que eu acho que vocês vão ver um pouquinho mais disso aí em outras disciplinas do curso, é uma das coisas que outros países têm de sobra e que a gente falta muito aqui. Como você não investe em pesquisa, como você não investe em tecnologia, né, ou inovação, falta... o Brasil tem muita pouca patente em comparação com outros países que fazem esse tipo de investimento. Tá? Então, você descobrir uma ferramenta nova, você descobrir um jeito novo de fazer, você vai ser remunerado pelos royalties, desde que você faça o depósito dessa patente. E a remuneração da capacidade empresarial é o lucro. Quando você tem uma capacidade empresarial eficiente, que gera bons resultados, que tem baixo custo, você consegue fazer ampliação ali do lucro, tá? Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês na aula de hoje, tá? Novamente aqui eu relembro lá da atividade, eu já vou colocar aqui para baixar essa aula agora. Agora são quase 8 horas, eu acho que até às 10, 10 e meia eu posto essa aula de hoje, mas quem quiser fazer a tentativa hoje pode fazer, quem quiser esperar para amanhã, tem até segunda-feira à noite para fazer, tá? Não deixem para fazer segunda-feira à noite. Tentem pelo menos fazer uma tentativa por dia. Foi mal? Assista as aulas de novo, veja lá as aulas complementares, tentem fazer pesquisas na internet para complementar o conteúdo, o conhecimento, tá? Para que vocês, de fato, consigam aprender e fixar esse conteúdo. Uma das maneiras que eu não sei se algum de vocês estuda para concurso, ou gosta de estudar para concurso, mas uma das maneiras que eu vejo que, para mim, funciona muito bem de estudo, é eu pegar lá o questionário do que eu errei, o que eu acertei, que isso vocês vão ter acesso, e ver o que você errou naquela pergunta, o que estava de errado ali, que fez você errar, tá? Para mim, é um jeito muito mais fácil estudar por concurso, estudando as questões do concurso, do que o conteúdo em si, tá? A Adriele está perguntando aqui se as atividades ficarão até domingo liberada. Tá ficando até segunda, Adriele. Eu tô bonzinho, tá? Eu tô deixando de hoje até segunda-feira à noite, que é o feriado, para vocês fazerem. Segunda-feira à tarde, eu posto a aula que seria da unidade 2, tá? Que a gente começaria ali na segunda-feira, tá? Então, eu vou avisar vocês, tá? Eu já vou postar na segunda, porque a aula é na segunda. E depois, se vocês tiverem um tempinho, assistam ela aí também. A aula da segunda-feira não tem relação com esse conteúdo da atividade que eu estou cobrando agora, tá? Mais alguma dúvida? Oi, José. Professor, é o seguinte, nós estamos na metade ainda da sua disciplina aqui, que é muito interessante, mas eu queria ver o seguinte, por exemplo, hoje
nós estamos... Não é que eu seja entendido do assunto, eu sou um curioso, leio até relativamente bem e tal. Nós estamos num modelo econômico praticamente neoliberal. Uhum. E o neoliberal, ele quase que se opõe assim, ao modelo do Keynes. Uhum. Então, existe uma briga muito forte do Hayek e do Keynes, né? Uhum. Então, aí eu queria ver, tem outras escolas também, escola de Chicago, escola de austríaca, que tem o Mises, são várias teorias, né? A economia é uma coisa muito dinâmica, é uma parte viva, né? Interessante. Uhum. Eu queria saber se o senhor vai dar até o final, ou então vai sugerir alguma bibliografia, porque eu gostaria de aprofundar um pouco mais, porque o nosso curso ele é gestão de negócios e inovação, mas nós estamos exatamente no momento que está borbulhando de mudança, de transformação, e você ter conhecimento de como é que se comporta o neoliberalismo e tal, né? É importante isso aí, né? Então, a compreensão do que aconteceu no passado, ela é muito útil, muito válida, mas aí você já começa a querer ver assim, o que tem pela frente aí, e como é que está o Sim, sim. contexto nosso hoje. Então, eu E pergunto se haveria alguma bibliografia que o senhor vai sugerir. vou sugerir sim, tá? Na quarta-feira, na aula da segunda, terça, provavelmente quarta-feira, a gente já vai começar a entrar nos conteúdos de macroeconomia, que é onde eu vou entrar nesse assunto. No neoliberalismo, onde eu vou entrar nos tipos de modelos econômicos do mundo, tá? Para que vocês possam compreender. É que essa base, como eu preciso explicar semana que vem oferta e demanda, o neoliberalismo talvez poderia confundir o pessoal aqui na questão da oferta e demanda, tá? Por isso que eu estou deixando, e como é mais macroeconomia, eu quero fechar toda a parte da micro para aí sim entrar na macro depois, tá? E assim, eu vou postar, que eu não postei ainda para não poluir muito o cigarro, mas na hora que eu fechar o conteúdo da terça-feira, eu já vou postar alguns materiais ali relacionados a essa questão, para vocês, como material complementar, para vocês poderem aprofundar aí o conteúdo também, beleza? Tudo bem, ok. Joia. Mais alguma outra dúvida, pessoal? Por enquanto não, né? Então eu vou encerrar por aqui, tá? E aí, desejando para vocês um bom final de semana, né? Bom descanso e bons estudos aí para vocês, tá? Muito cuidado com as estradas para quem for viajar e qualquer coisa aí, qualquer dúvida, me acione no WhatsApp aí, tá? Um abração. Tchau, tchau. Valeu, professor. Bom fim de semana.